apesar de ter prometido uma prestação de contas pública a respeito do financiamento do filme Dark Horse, o candidato à presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, terceirizou a divulgação de um balanço para a produtora da obra, a Go Up, e não manteve o compromisso de transparência em relação ao fundo americano que intermediou os repasses ao Ravengate. Em maio, o site do Intercept revelou mensagens trocadas entre Flávio e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em que o senador pede dinheiro para bancar o filme a respeito do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, o valor total negociado foi de 134 milhões de reais e o ex-banqueiro chegou a pagar 61 milhões de reais. No fim de junho, ao ser procurada, a campanha de Flávio disse que a Go Up já tinha prestado contas, o que não foi feito publicamente. Mas no inquérito da Polícia Civil de São Paulo, que apura se recursos para o filme foram desviados de um contrato entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil, que é presidido pela Karina Gama, ela que também é dona da produtora Go Up. Na segunda-feira, o ministro Flávio Dino, do STF, deu aval para que a PF acesse as provas coletadas pela Polícia de São Paulo a respeito da produtora. O material vai turbinar a investigação sobre a destinação de emendas para a Go Up. A apuração está sob relatoria de Flávio Dino. E mesmo sem Flávio apresentar esses números, essas provas, o governador de São Paulo, candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que Flávio já se explicou. Acho que ele já deu explicações. Se nenhum fato novo aparecer, eu acho que está tudo esclarecido. Acho que tem muita gente aí que precisa dar esclarecimentos. Você vê os escândalos de corrupção que estão assolando o governo federal, na antessala do presidente da República, envolvendo o seu chefe de gabinete, o Marcola, envolvendo aí o próprio filho do presidente. Eu acho que eles devem dar muita explicação, entendo que as explicações que o Flávio deu foram suficientes e não aparecendo mais nada novo, é isso. Bom, Letícia Casado se explicou, se foi para a polícia, não foi para o eleitor, que pode torná-lo presidente em outubro, né? Era importante que ele esclarecesse ao eleitor brasileiro e aos cidadãos brasileiros também. Diego, esse assunto do Dark Horse, da prestação de contas do filme, dizer que isso é página virada, não tem nenhum cabimento, não tem nenhum sentido. O Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para o Daniel Vorcaro, que é um banqueiro que usava dinheiro público para sustentar o banco dele. Dinheiro público desviado nos esquemas do Banco Master, dos fundos de pensão, dos estados. Não tem o menor cabimento ele tentar se desvencilhar dessa história dizendo que era um empréstimo privado, de um banco privado para um filme privado. Era um cara que estava super enrolado, que ainda que ele não soubesse na época, depois ele ficou sabendo, o dinheiro saiu dali, é dinheiro público que a gente está falando no fim das contas. Então a gente até hoje não sabe o que aconteceu com 61 milhões de reais. E tem terceirizar essa prestação de contas e dizer, não, mas lá em São Paulo, a produtora da Karina já prestou contas. Cara, a gente não sabe até hoje o que aconteceu, para onde foi o dinheiro do Daniel Vorcaro, porque teve gente que não recebeu pagamento, teve lugar de locação aí em São Paulo que ficou sem pagar. A gente precisa de uma resposta do candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, sobre esse assunto. A estratégia da campanha está sendo dizer, não, isso é assunto velho, nem faz mais sentido. É um assunto de maio, porque se não fosse por causa da reportagem do Intercept, a sociedade brasileira chegaria em outubro sem saber que o Flávio Bolsonaro tinha uma relação de proximidade com o Daniel Vorcaro. Então, assim, a gente até hoje não sabe o que aconteceu com esse dinheiro, para onde ele foi, quanto que as pessoas receberam. Eu tinha ouvido que o Jim Caviezel recebeu 3 milhões de dólares. Eu não sei se é verdade ou se não é verdade, ninguém sabe. Cadê essa prestação de contas? Quem recebeu quanto? E como o dinheiro do Daniel Vorcaro, que não é um dinheiro público, foi utilizado, se é que foi utilizado, se foi tudo utilizado, falta um monte de resposta. O Flávio e os aliados dele vão passar o resto das próximas semanas dizendo, e o resto do ano talvez, dizendo isso daí é um assunto velho, a página virada. Não é. E é dever da sociedade, cobrado da imprensa de perguntar, a gente vai ficar nisso nos próximos dias, sem a menor dúvida. Vamos perguntar para alguém, aliado do Flávio, e eles vão dizer, é página virada, é um assunto velho. Mas não é, Diego. Não é. Aliás, não é como as brigas, né? Porque o Eduardo, há pouco tempo, Letícia, há pouco tempo que eu digo
anteontem, né, praticamente, ele compartilhou uma postagem do Alan dos Santos que falava que a Michelle, enfim, não era a pessoa ideal para ser a senadora, que eles queriam que a Bia Kicis e mais um outro, um ex-desembargador, né, fosse eleito como senador. Você tem a apuração dessa briga familiar e os impactos nas candidaturas do PL? Os irmãos Bolsonaro, e aí eu vou focar nos três mais velhos, né, porque são muitos, mas o Flávio, o Carlos e o Eduardo, eles são muito unidos, eles são muito próximos e eles têm uma relação muito difícil com a Michelle Bolsonaro. E o que a gente viu nos últimos anos? A gente viu um ciúmes crescente dos três irmãos em relação a pessoas da direita, a figuras da direita que estavam crescendo, como, por exemplo, o Nicolas Ferreira, deputado por Minas Gerais, como a deputada estadual Ana Campaiolo, enfim, eles viveram nos últimos anos, viveram publicamente embates com figuras importantes da direita. Tarcísio de Freitas, acho que é mais fácil de pensar, né? Pediram o Tarcísio de ser candidato à presidência da República, enfim. Essa relação conturbada dos irmãos Bolsonaro com aliados da família, ela pode custar caro para o PL em outubro. Ela pode custar algumas eleições de nomes importantes do PL que vão estar disputando o pleito em outubro. Então, nessa semana, se eu não me engano foi no domingo, o Alan dos Santos, que é um blogueiro que mora nos Estados Unidos, que ficou mais próximo do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, ele fez uma postagem muito negativa, um ataque a Michelle Bolsonaro. E aí o Eduardo vai lá e fala, triste, mas é assim. E o Alan dos Santos defendia a posição de que a DEF não eleja a Michelle Bolsonaro, ela não é a pessoa para ocupar uma vaga do Senado, são duas vagas em disputa. Tem o Sebastião Coelho, que é do Partido Novo, o desembargador, e tem a Bia Kicis, a deputada que vai tentar uma vaga ao Senado. São duas opções melhores para o Senado no Distrito Federal. Como que há pouco mais de um mês da eleição, um aliado da família Bolsonaro faz uma postagem dessa e um dos irmãos Bolsonaro vai lá e endossa. Depois de toda a crise familiar que a gente viu nos últimos meses, que a gente tem visto crescer desde o ano passado de uma maneira gritante, quando cogitava-se a possibilidade de Tarcísio ser o candidato à presidência com Michelle a vice. É muito ruim isso. É ruim para a eleição da Michelle, que é candidata ao Senado no Distrito Federal, é ruim para a eleição do Flávio Bolsonaro, porque mostra mais um atrito, mais um choque entre família, né? Entre o irmão dele, Eduardo, e a madrasta. Só que quando a gente olha para outros cenários locais, essa cena ela tem se repetido de certa maneira. Então, por exemplo, em Santa Catarina, quando o Carlos foi para lá no fim do ano, anunciou, olha, você é candidato ao Senado por Santa Catarina, ele provocou uma confusão ali, rachou a base do Jorginho Melo, que é o governador que tenta a reeleição, e se colocou como um dos nomes para o Senado, sendo que tinha duas outras pessoas para ocupar essas vagas, a Carol de Tone, que é do PL, e o Esperidião Amin, do Progressistas. São 3 pessoas para 2 vagas. Alguém vai ter que ficar de fora. Aí quando a gente pega a última pesquisa, se não me engano, a Quest ou Datafolha, tá a Carol de Tone em 3º lugar. No Distrito Federal, a Michelle ainda continua liderando e ela tem muitas chances de ser eleita aqui, mas fica sempre uma situação muito complicada. E isso, de fato, abre espaço para o Flávio Bolsonaro virar alvo de ataque, virar alvo de questionamento, inclusive por eleitor da direita, que olha e fala, essa família vai lá, bate foto, faz vídeo, como o Flávio fez com a Michelle, pacificando, unindo, mas o tempo passa e sempre aparece uma briga nova, é muito ruim para eles. E toda essa briga familiar, ela ficou mais do que explícita em junho, né, quando a Michelle fez aquele vídeo e divulgou, criticando a postura do Flávio por causa do Ceará, e já tinha começado em dezembro do ano passado, quando a Michelle foi, bateu o pé e falou, não, eu tenho um nome para ocupar uma vaga do Senado no Ceará, que é a vereadora Priscila Costa, e o Flávio queria outra pessoa, queria o Alcides Fernandes. A Michelle venceu a batalha em dezembro, depois o Flávio anunciou que tinha sido escolhido candidato à presidência da República pelo pai, e esse assunto voltou em junho com força,
Quando a gente olha para o Ceará, como é que tá? O candidato do Flávio está em 4º lugar nas pesquisas. Então, de novo, é mais uma vaga do PL que o PL talvez não leve no Senado. Todos esses cenários, essas brigas familiares, acabam prejudicando o partido da família Bolsonaro, vai acabar deixando gente sem lugar em Brasília, sem ser eleito senador, sem ser eleito deputado. É uma ameaça para a campanha presidencial do Flávio Bolsonaro, porque ele perde força, perdeu o apoio da Michelle, ainda que exista um apoio oficial ali, a gente não vê a Michelle Bolsonaro engajada na campanha do Flávio. E vai deixando resquícios, marcas das brigas com os aliados. Em Santa Catarina ficou uma situação muito complicada. A deputada estadual Ana Campanholo ficou super envolvida ali no meio. Ela é muito próxima da Carol de Tone. Ela não quis gravar vídeo para o Carlos Bolsonaro, porque os Bolsonaro, eles sempre respondem de uma maneira muito agressiva aos aliados que contestam eles ao longo do tempo. Isso tem sido uma constante da família Bolsonaro. O Eduardo já brigou, inclusive, com o Nicolas Ferreira publicamente. Então, a gente está vendo uma divisão se criar aí dentro do bolsonarismo e a gente pode ver os efeitos disso tudo. É possível que a gente veja esses efeitos agora em outubro, Diego. Pois é, gente. Quero falar sobre Daniel Vorcaro, porque ele vai depor a Polícia Federal já amanhã, nessa quinta-feira. O ex-dono do Banco Master, o ex-banqueiro, né, o banco foi liquidado, vai depor amanhã às 10 da manhã sobre a atuação de 2 servidores afastados do Banco Central. O depoimento vai ser por videoconferência, o primeiro de Vorcaro, com a nova equipe de defesa, os advogados Sérgio Leonardo, Daniel Bialski, Bruno Borragini e André Bialski foram contratados para tentar negociar uma nova proposta de colaboração. A defesa pediu o adiamento desse depoimento, mas a Polícia Federal manteve para amanhã, às 10 horas. Parte dos advogados que está em São Paulo deve acompanhar a audiência à distância. E aí, Letícia, hoje a nossa colega Natália Portinari trouxe informações que o ex-dono da Reag Investimentos, João Carlos Mansur, entregou também um acordo de delação. E o acordo tem o Daniel Vorcaro como principal alvo. No universo do Banco Master, grandes figurões de Brasília esperam que isso termine em pizza no fim das contas, né? Mas quem tá ali preso, quem tá ali no alvo da Polícia Federal, precisa tentar se garantir de alguma forma. A gente viu o Daniel Vorcaro apresentar propostas de delação premiada que não foram para frente porque os investigadores falavam: amigo, não dá. Você está omitindo muita coisa, você está mentindo, você está fingindo que nada disso aconteceu. O Mansur, por outro lado, ele está querendo garantir o dele, que é o objetivo de uma delação premiada. É exatamente esse o objetivo. Vou apresentar aqui algo que interesse para os investigadores para eu me livrar. Não quero ficar 5, 10, 15 anos preso, não quero ter uma pena enorme, eu não quero ficar o resto da vida levando isso comigo. A gente viu claramente o exemplo da Lava Jato. Foram centenas de empresários que fizeram delação premiada, que conseguiram resolver e tocar, seguir com a vida adiante. É isso. O Mansur está nesse jogo, olhando e falando: eu não vou ficar nessa, não vou me ferrar desse tamanho. O que eu posso trazer para vocês é, inclusive, muito mais coisa, que é a matéria da Natália Portinari de hoje, focada no Daniel Vorcaro. Vocês querem saber mais detalhes sobre ele? Tenho aqui. Tenho outras coisas para além das investigações, estou oferecendo isso. Lembrando, delação, ela não é você chegar, sentar e contar uma história. É você contar essa história e apresentar provas, indícios de prova, caminho para os investigadores chegarem às provas. Se não conseguir provar, você contou A, B e C, mas a gente não conseguiu concluir nada disso, a delação ela pode não ser homologada, ela pode perder... Os investigadores podem perder o interesse sobre essa delação premiada, enfim. Mas o que ele está caminhando nesse momento, porque lá atrás ele e o Vorcaro tentaram fazer, as duas defesas, né, tentaram fazer uma delação conjunta, como a Odebrecht fez na época da Lava Jato. Vamos chegar aqui com um pacote para os investigadores. E isso não deu certo. Agora o Mansur caminha para cuidar dele, para tocar a vida dele e falar: tá aqui um monte de coisa para vocês, eu preciso virar essa página, Diego.